respirassem fundo, a gente se conectar um pouquinho com a nossa espiritualidade, né? Com a espiritualidade de cada um, com a da casa, para a gente poder pedir a permissão para uma tarde maravilhosa, né? Para a gente poder escutar, ter essa possibilidade, oportunidade de escutar um conhecimento, que a nossa gira seja, né, de muita cura, muita alegria, muitas bênçãos para todos. Vamos fechar os olhos, respirar fundo. Cada um pedindo, agradecendo esse momento. Essa tarde seja maravilhosa, com muita cura, muitas bênçãos para todos. Que nosso Pai maior, nosso Pai Oxalá, nos proteja, nos blinde. Vamos todos rezar um Pai Nosso? Vamos começar? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos começar, né? Não sou palestrante, meu nome é Suzete, tá? Eu sou psicólogo também, sou médica da casa. Vou falar com vocês um pouquinho sobre depressão. Depressão é uma doença, né, mental. Então a gente precisa desmistificar, né, porque é uma doença mental. Antigamente as pessoas tinham preconceito, né? Hoje em dia está melhorando. Tem que melhorar mesmo, a gente tem que desmistificar essa doença como qualquer outra. Ela é uma doença como qualquer outra, tá? Então esse mês é um mês que a gente chama de Setembro Amarelo, que é um mês que a gente fala muito sobre suicídio, tá? Que é depressão. Nós temos, vou falar mais na frente, ela pode chegar até o suicídio, tá? Então a gente vai começar aqui, ó, a falar um pouquinho de algumas etapas, tá? O que é uma depressão, as causas, sintomas, tratamento, diagnóstico e prevenção. Tá bem enxuto, porque assim, é um tema, né? A saúde mental de forma geral, ela é bem mais delicada, tá? E bem mais profunda do que eu vou apresentar para vocês hoje, tá bom? Depressão. O que é depressão? Depressão é considerada pela OMS, né, o mal do século. Aí eu pergunto para vocês, será que só a depressão, hoje em dia, após a pandemia, é a única que é mal do século? Será que a gente não pode colocar aí várias outras doenças mentais que vieram surgir, como a ansiedade, o pânico, né? Acabou, de acordo com a pandemia, se manifestou, né? Vários outros sintomas, várias outras doenças, tá? Estima-se mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades, tá? Isso é mundo, tá, gente? Brasil, 19 milhões e 40% de crescimento durante a pandemia até agora. Ela vem crescendo muito, tá? A doença mental, ela vem avançando o tempo todo. A gente pensa que deu uma estabilizada, mas não, ela continua crescendo a todo momento. A gente pode pensar assim, será que é muito? É muita gente, né? São milhões, é muito. E olha no Brasil, um aumento de 40% é muita coisa, né? Então a gente precisa estar atento e olhar, né? Cada um para sua família, para si. Vou falar mais na frente sobre isso, tá? No sentido patológico, tá? A presença de tristeza, o pessimismo, né? A ausência de prazer, oscilação de humor, pensamento, né? Culminam no comportamento, né? E chegando até um suicídio.
causas. Evidências que mostram alterações químicas no cérebro do indivíduo deprimido. Então, isso é importante todo mundo entender. Existe a doença mental, né? A depressão, hoje, a ciência, ela consegue, por exames laboratoriais, verificar e diagnosticar aquele paciente pelos exames, pela ausência, sabe, de algumas substâncias dentro do cérebro, tá? Substâncias neurais. Essas substâncias, elas vão impulsionar as células, né? Para que você tenha um equilíbrio. Se tem uma ausência, uma perda, diagnostica o paciente deprimido, tá? Entra a depressão. Então, assim, é importante a gente entender que não é só a depressão, não é uma preguiça, não é um estado momentâneo, não é uma situação apenas da vida, porque situações da vida, todo momento, né, é um mar, tá marola, de repente vem uma onda e a gente tem que aprender a lidar com essas situações. Isso tudo é gatilho para aquelas pessoas que já têm a tendência, tá, triste, deprimida, né? A gente só consegue verificar isso no estado depressivo, através de um profissional, que vai colher vários exames, tá? Vários testes para poder diagnosticar e verificar essa ausência para poder prescrever a medicação ideal, certo? Para cada caso é uma medicação diferente, tá? Sintomas. Sintomas são vários, diversos sintomas, tá? Por isso que eu falei no início, é muito extenso. Os sintomas, ele pode vir até mesmo atrelado com o outro. Então, tem que fazer sempre um diagnóstico muito certinho, sabe? É trabalhoso. Geralmente é o psiquiatra com o terapeuta, tá? Para que a gente possa estar fazendo isso junto, caminhando com aquele paciente, para encontrar o diagnóstico. Então, os sintomas: irritabilidade, ansiedade, angústia, a pessoa pode estar sentindo isso tudo. Desânimo, cansaço, necessidade de maior esforço para fazer as coisas, aquela pessoa que não tem vontade de nada, sabe? Não consegue fazer nada, está sempre cansada, está sempre desmotivada. E pra gente falar assim, uma pessoa é depressiva, precisa do diagnóstico, tá? Porque precisa de vários sintomas, vários outros testes, tá? Para que a gente possa dizer que aquela pessoa é depressiva, que ela precisa de tratamento, ok? Não é só porque a gente acaba se espelhando, olhando assim, tem momentos, tem dia que eu estou triste, que eu estou cansada. Talvez é um dia só de cansaço mesmo, é um dia que a gente tem que se acolher, que a gente tem que parar e se olhar. Não quer dizer que, eu estou com depressão. Porque popularmente, as pessoas sempre falam assim, né? Você é depressiva. Nossa, essa pessoa vive com depressão, triste. A gente julga muito, né? Critica muitas pessoas quando, em algum momento, a gente está passando apenas por um momento de tristeza ou de dificuldade. Não quer dizer que vá desencadear uma depressão, tá? Para desencadear uma depressão, precisa de vários outros fatores, tá bom? Sentimento de medo, insegurança, desesperança. É isso que o depressivo, que a depressão causa. É desesperança. Essa é a palavra-chave. É quando a pessoa já desistiu de tudo. Ela já tentou tudo também. Sabe quando a pessoa está ali mal, com depressão, e você vai lá, amigos, tentam tirar ela de casa, leva à praia, leva um passeio, faz um monte de coisa, né, com ela, e nada acontece. Tá? Porque ela já tentou tudo isso. Então, o sofrimento dela é muito maior, tá? Do que qualquer coisa. Não é uma brincadeira, é o que ela sente, é o que ela está vivendo. Mais na frente eu vou falar um pouquinho, tá, do tratamento sobre isso. Sensação de inutilidade, ruína, fracasso, interpretação distorcida e negativa da realidade,
dificuldade de concentração, raciocínio mais lento, tá? Esquecimento, diminuição do desempenho sexual, perda ou aumento do apetite, do peso, você pode perder ou ganhar, insônia, despertar matinal, dores e outros sintomas físicos, né? Na verdade, não justificam um procedimento médico, tá? Vai associando alguns outros sintomas para chegar a um diagnóstico. Vocês estão com alguma dúvida? Quer que eu falou assim, e mais isso? Alguma dúvida? Quer que eu volte? Quer que eu fale sobre mais alguma coisa? Pode perguntar. Tratamento. É essencial o quê, gente? O apoio da família. Primordial. Ah, mas eu não tenho família. Mas tem que ter uma rede de apoio. Um amigo mais próximo, um parente mais próximo, tá? Sem essa rede, fica mais difícil. Porque eu vou falar mais na frente o porquê. Né? Então, assim, o apoio da família é essencial. Depois vem o trabalho, né, de um profissional e um psicólogo, medicamentoso, tá? Você tem que andar paralelamente. Medicação, antidepressivo, regularizador da química cerebral, é aquilo que eu falei das substâncias, que a medicação vai regular aquelas substâncias, tá? E tem uma ausência no cérebro, que acontece uma ausência. Então, a medicação vai colocar em ordem, vamos dizer assim, ela vai colocar em ordem de novo a sua cabecinha para você buscar a sua vitalidade e energia novamente, tá? Algumas pessoas precisam de medicação para o tratamento da manutenção e preventivamente. Isso é muito importante. Vou dar um exemplo assim meu, tá? Eu atendo algumas pessoas que são diagnosticadas com depressão. Aí ela chega no psiquiatra e, de um jeito manipulador, ela fala: eu estou bem há 2, 3 anos, está tudo bem, eu estou no meu melhor momento e tal. Tudo bem, graças a Deus, que bom, né? Aí o psiquiatra, ela consegue convencer, ele resolve tirar. Então vamos suspender a medicação, né? Aquela medicação que eu considero importante, que é de manutenção, tá? Preventivo, é uma medicação de manutenção que vai prevenir uma nova crise. Uma crise essa pelas situações da vida. Ela tem uma perda de emprego, perda familiar, acontece alguma situação nela que ela não consegue lidar, aí ela cai de novo, na depressão. Se ela tivesse com a medicação de manutenção mínima possível, ela pode até entrar no estado depressivo, mas ela não vai, se afundar, porque nós temos graus de depressão. Então, ela vai conseguir mais rápido superar aquele momento, tá? Isso é muito importante. E o terapeuta, o psicólogo, tem essa função, tá? Essa função de estar passando a consciência dessa importância da medicação, desse controle, dessa prevenção, dessa manutenção. Ela tomar consciência disso, dessa necessidade que está tudo bem, como um remédio de coração, como um remédio para diabetes, para pressão, está tudo bem, vamos viver, tá? A psicoterapia, acabei de falar, auxilia na reestruturação psicológica da pessoa. Ela passa a conscientizar a pessoa da necessidade de manter só para manutenção mesmo, a medicação para manter ali o estado dela de qualquer tipo de situação mais difícil, ela não cair. A depressão não tem tempo para passar, gente. Ela não tem tempo. Cada indivíduo tem o seu tempo, tá? Tem o seu tempo de 6 meses, de 1 ano, é muito relativo. Vai depender muito do grau da depressão, ok? Então não adianta a gente ficar ali com pressa, né, com a nossa ansiedade, querendo que o nosso familiar melhore o mais rápido possível, né? Não dá. Vamos respeitar o tempo, aceitar, ajudá-lo, acolhê-lo, tá?
o Sistema Único de Saúde no SUS, ele disponibiliza o medicamento, tá? Aí você é assistido e nós temos toda a medicação para várias medicações, para vários sintomas, vários diagnósticos, é bem assistido. Atenção psicossocial. Nós temos hoje, não existe mais os manicômios, vamos falar assim, né? Os hospitais psiquiátricos, tá? Graças a Deus, conseguimos tirar as pessoas que moravam lá, tá? E colocá-las com uma assistência fora. Então, os terapeutas que cuidavam dessas pessoas nos hospitais psiquiátricos, eles vão em casas alugadas, porque a maioria é aposentado, então dividem, sabe? Dividem em casas e eles fazem assistência domiciliar, sabe? Tem um controle, a enfermeira tem um controle com a medicação, o terapeuta vai lá fazer todo aquele cuidado, né, de rotina, é bem bacana o trabalho. Estou falando que funciona porque eu já fiz parte desse trabalho. E graças a Deus funcionou e acabou com esses hospitais de moradia, vamos dizer assim. Como é que faz para a gente ter acesso, para dar o primeiro passo dessa pessoa que precisa ser assistida, receber um tratamento domiciliar? Porque não existem mais hospitais, tá? Sim. E eu estou falando isso porque tem uma pessoa na família que está precisando, a gente foi no SUS e eles falaram que não tem esse atendimento em casa. Isso não existe, é só historinha. Não, em casa existe as pessoas que moravam nos hospitais, aquelas pessoas que não têm família, que elas moravam internadas há anos. Só nesses casos, então? Só para quem não tem família? Exatamente. Quem tem família não tem assistência em casa? Foi enviado para casa e continua o tratamento em casa. Então, por isso que eu falo, esse apoio familiar é muito importante. Quem não tem família e que era doente mental, morava nos hospitais psiquiátricos. Nise da Silveira, acho que todo mundo já ouviu falar, Manfredinha, que tinha Jacarepaguá, né? Tinha moradias lá, casas, tá? Então, assim, essa pessoa, ela precisa entrar, de repente, no CAPS. Pois é, mas veja bem, essa pessoa já é uma pessoa de mais de 60 anos, tá? Ela não aceita que está doente, já tentei levar essa pessoa no médico, ela se negou aí, então não tem como botar mas na tem camisa de família? força. Tem família. E nem a família consegue. Mas toma medicação? Não tem, não vai no médico. Não Como é vai. que vai receber a medicação? Mas ela está acamada? Não, em casa. Tá em Mas casa? não aceita. Então, eu vou falar agora sobre isso, que é importante. Né? Que eu ia falar no início ali, essencial. Uma família, um apoio essencial. Gente, é muito importante o papel do psicólogo ou do psiquiatra, né? Geralmente do psicólogo. Quando a gente vai assistir uma pessoa assim, por exemplo, eu vou começar a atender essa pessoa, vamos exemplo. Eu vou passar toda a orientação, vou conversar, vou fazer a terapia, vou conscientizá-la de muitas coisas que ela precisa, mas eu também vou atender a família. Eu preciso, de alguma forma, ter contato com essa família para passar informações importantes para ela, até para ensinar como resgatar essa pessoa. Essa pessoa que não aceita, que está doente, que precisa de ajuda. Então, a gente precisa de ter esse acesso, sabe, para conversar com a família, porque muitas vezes a gente precisa entrar... É a família que está doente? A família adoece também, a gente precisa orientar, mostrar que o outro está precisando de ajuda, né? Porque a gente rejeita, às vezes fala assim, é difícil, deixa para lá, sabe? E não é. Por isso que eu falo sempre assim, quem da família tem a disponibilidade emocional, a disponibilidade de tempo, que às vezes ninguém na família tem, mas eu vou encontrar num amigo próximo, numa amiga, que ela pode acompanhar mesmo, fazer esse resgate com ela, falar assim, olha só, eu te entendo, eu entendo essa sua dor, eu entendo a sua rejeição, mas é uma doença normal, eu estou aqui com você, eu estou aqui para te ouvir, eu estou aqui para te acompanhar nesses novos passos que você tem que dar, para você sair desse caminho que você está. Vamos procurar outro junto, eu estou com você, é dar a mão mesmo. Muitas vezes a gente tem que fazer isso. Para quê? Para que essa pessoa se sinta tranquila, que ela sinta que está ali apoiada, né? Que ela pode confiar, aí você começa a passar uma confiança nela, para que ela aceite ir na primeira consulta psiquiátrica.
Não, vamos lá, vamos escutar. Vamos sem compromisso. Só escutar o que esse profissional tem para te falar. Porque vai te ajudar, é um profissional, eu estou com você, eu vou com você. Sabe? E às vezes a pessoa não quer nada, está ali isolado. A gente tem que ter essa disponibilidade. A gente tem. É assim, ou a gente quer fazer aquilo que a gente está aqui, né? A gente faz aqui, né? A gente quer o melhor, a gente quer ajudar, a gente quer ser luz. Então a gente fala assim, eu não vou sair, eu não vou para lugar nenhum. Eu vou ficar aqui do seu lado hoje. Quero ficar com você, quero te ouvir. O que você quer fazer? Nada? Eu não vou fazer nada com você. Eu quero que você saiba que eu estou aqui. Tá? Vou ficar aqui com você. E dá esse acolhimento. A pessoa começa a pensar, ela está ali. Isso faz diferença. A gente pensa que não, que a besteira não é. Isso é para todo mundo. Imagina uma pessoa que tem depressão. Tem todos aqueles sintomas e muito mais, gente. A gente não está na cabeça dela que ela está sentindo, o que ela está pensando. Sabe? Doença mental é muito delicada. E a gente precisa tratar ela devidamente como ela é, como ela se apresenta. Né? Deixa eu perguntar uma coisa que me ficou meio... Existe uma relação intrínseca entre eu não saber lidar com as minhas emoções e a produção dessas substâncias necessárias ao cérebro? Sim, a pessoa que já tem uma predisposição, né, ela já genética? é deprimida, é hereditário, tem um fator hereditário. Né? A gente só vai diagnosticar quando a pessoa se deprime, quando ela entra na depressão através de exames laboratoriais. Geralmente ela vai se deprimir por um gatilho, aí começa todo o processo, entendeu? Ela vai ter um gatilho na vida dela, uma perda, pode ser até uma coisa que a gente considere boba, mas para ela não é. Então a gente não pode, sabe, desvalorizar o que ela está sentindo diante daquela situação que para ela foi difícil. Para a gente talvez não, a gente saiba lidar com aquela situação, mas ela não. Então a gente tem que respeitar. Então é mais ou menos como uma droga-adicção. Existe uma predisposição e existe a minha inabilidade em saber lidar com as minhas emoções. Exatamente. E aí, já que eu estou falando, deixa eu continuar falando. A religião te dá, você falou em desesperança, né? A religião te dá algumas oportunidades de aprender a lidar com as emoções e a lidar com o seu eu interior. Seria benéfico para essa pessoa ter uma religião que impulsionasse isso? Também. Sim, também. Aí as pessoas perguntam, mas eu não acredito em nada, eu sou cético. Peraí, mas e na natureza? Né? Nos nossos cinco sentidos. Em você, você não acredita em você? Se conecta com a natureza. Busca os nossos 4 elementos. Busca a natureza para dentro de você e se conecta. Você não quer acreditar em Deus, em orixá, nada. Não quer nenhuma religião, mas se conecta com você. A gente vai ensinar isso. A gente ensina. Tá. Essas pessoas que criam a barreira de não querer o tratamento, não aceitar ir ao médico, não querer, elas criam essa barreira. O que fazer? Por exemplo, a cunhada de uma amiga minha, ela está com uma depressão severa. Ela tinha um toque de limpeza muito grande, né? E agora inverteu. É tudo muito bagunçado, tudo muito sujo, sabe? E ela não quer ninguém na casa. Ela não aceita a ajuda de ninguém. Como lidar? É alguém da família que precisa se prontificar a conversar com o psicólogo para saber como entrar, como chegar? Ou existe algum tipo de intervenção, alguma coisa? Então, depende. Tem alguns... Teria que entender melhor isso, mas, assim, só para te passar, ela parece estar com alguns sintomas, assim, de bipolaridade, compulsão, sabe? Deve estar misturado, né? Então, tem que ver quem tem maior acesso a ela, para aos poucos ir tentando levá-la no médico, escutar um profissional, sabe? Ou então se ela entrar muito em crise, fizer uma coisa fora do normal, a gente tem que entrar com uma intervenção que é o bombeiro, tá, gente? O bombeiro que hoje leva o paciente para ser medicado, e hoje nós não temos hospitais psiquiátricos, tá? São os hospitais gerais, a maioria está atendendo, porque vai receber a medicação,
fica um pouquinho lá, às vezes fica o dia todo e depois vai para casa para continuar o tratamento em casa, tá? Então é dessa forma que está acontecendo. Então no caso dela, talvez alguém consiga entrar numa brecha que ela der, passando, sabe, ficar entendendo ela, passando confiança para ela, com muita calma, tentando conversar com ela para ver qual a situação dela, tá? Para poder acompanhar. Não, eu vou acontecer, sabe? Pensa nisso, pensa, eu vou te dar hoje, amanhã para você pensar, tá? Aí eu marco, a gente vai juntos, tentar, com jeito, sabe, com acolhimento, com amor, é muito importante. E a religião é fundamental também, né? A pessoa que não acredita, eu sempre, quando eu não trabalho a religião direto. Não. Eu sempre vou investigar a crença dela, né? Qual a crença que ela tem, o que ela acredita, para poder ali enfatizar isso, para ela desenvolver, encontrar, eu vou falar um pouquinho depois, encontrar um caminho para ela, né? Diagnóstico e prevenção. O diagnóstico é clínico e dado pelo médico especialista, tá? Aquilo que eu acabei de falar, é o psiquiatra. Só o psiquiatra pode dar o diagnóstico. Ele vai fazer testes, ele vai fazer exames laboratoriais, e ele vai pedir um encaminhamento, um histórico do terapeuta, tá? Tem todo um contexto. Anamnese, é isso que eu falei, vai fazer uma anamnese, né? Um levantamento, tá? Depressão pode estar associada a outros transtornos psiquiátricos em níveis de intensidade diferentes. Por exemplo, essa conhecida, ela pode ser bipolar, pode ter estado depressivo, sabe? Ela pode ter os dois, pode acompanhar, sempre, geralmente acompanha euforia, tá? Depressão com euforia, algum estado junto, algum sintoma junto, tá? Intensidade. Depressão nós temos 3 níveis, tá? A leve, a moderada e a grave. A grave é quando o paciente fica acamado, vegetativo, tá? É a desesperança da vida, o sofrimento é muito grande. Por que ele tenta suicídio? Porque ele quer acabar com aquele sofrimento. Ele já tentou de tudo e não consegue. Tá? É aí que o apoio familiar, o apoio profissional, do terapeuta tem que entrar. Tá? Dessa forma que eu falei. De uma forma acolhedora, tem que ter disponibilidade sim, para pegar na mão, para fazer o resgate. Tem que ter essa paciência. Porque assim você não tira. Tá? A melhor forma de... Vamos lá, prevenção. A melhor forma de prevenir a depressão é cuidar da mente e do corpo. Né? É a gente poder sempre meditar, buscar um profissional, quem puder buscar um profissional, né? Cuidar do exercício físico, ter uma atividade física, ter um dia, né, mais movimentado, tá? Se cuidando, se olhando. Alimentação saudável, ó, práticas de atividade física, saber lidar com o estresse, tá? É importante. Compartilhar problemas, às vezes, com um amigo, com a família, porque você está passando problemas, ou alguma coisa que você está pensando e está aí, sabe, ruminando ali, minando a sua mente, você não fala com ninguém, e aquilo vai aumentando de forma, sabe, que você não aguenta, que você acaba causando algum sintoma em você e você adoecendo. Às vezes você consegue escoar, né, quando você fala, quando você bota para fora, quando tem alguém para te ouvir, sem criticar e sem julgar. Isso não pode existir, sabe? Até para a nossa vida mesmo. Quando alguém vem conversar com você, nunca julgue, nunca critique, escute, apoie. Eu te entendo. Essa é a palavra, eu te entendo, eu estou aqui, estou aqui para te ouvir. Sem crítica, sem julgamento. Tá? Compartilhar o problema com a família, como eu falei, amigos ou profissional, né? O profissional vai conseguir intervir, né? Aí é diferente, você vai fazer um tratamento, né? Vai te ajudar no autoconhecimento e outros recursos, né? A
Atividade integrativa. A atividade integrativa, que entra a conexão com o eu interior. É aquela pessoa, é no lugar da religião, vamos dizer assim. Né? Quando a pessoa não tem religião, não tem uma crença, ou um estilo de vida, seja o que for, a gente fala, e a natureza? Como é que é para você? Você gosta? E os 5 sentidos? Né? O que você faz? Nós temos 5 sentidos de graça e a gente não usa. O tempo todo a gente está ali sentindo o cheiro, a gente abraça alguém, né? A gente assiste alguma coisa, aí eu vou falar, o que a gente assiste, né? O que a gente bota para dentro da gente, o que a gente ouve, o que a gente assiste todo dia, isso é importante. Então, a gente tem coisas assim, gratuitas que a gente pode, né, ter como recurso para melhorar nosso estado mental e físico. Atividades integrativas, assim, yoga, né, meditação, uma leitura, pintura, dança. O que você sentir vontade de fazer, procure aquilo que te dá prazer. Não façam nada forçado, mas às vezes o médico fala assim, procura uma atividade para perder peso, para a saúde, para suas taxas ficarem, né? E fala assim, vai fazer isso. Você não gosta. Você tem que experimentar, você tem que ver, não, eu vou fazer uma hidroginástica que eu me sinto melhor. Vou fazer uma caminhada todo dia, de 30 minutinhos, eu gosto. Cada um vai escolher, né, aquilo que se sentir melhor. Vamos ver. Informações. Quem conhece o CVV? Gente, o Controle de Valorização da Vida. Alguém já ouviu falar no CVV? Não? O número é 188 e hoje nós temos um chat também que a pessoa pode, tem gente que não gosta de falar, né? Pode digitar ali que vai ser respondido. Esse canal, ele é importantíssimo, gente, já salvou muitas pessoas, muitas. E a equipe toda que está ali para te atender é gratuito, por celular ou telefone fixo. Ela foi totalmente treinada. Então são pessoas, não são profissionais formados, mas são pessoas treinadas para te ouvir. E elas conseguem te dar um outro caminho. Já salvaram pessoas querendo se suicidar, milhares de pessoas. Então esse grupo assim, é maravilhoso. Então, quem conhecer alguém, fica a informação, tá? Que esteja precisando, até mesmo em algum momento que a gente esteja passando, não tem dinheiro para pagar a terapeuta, não vou falar com a família. Liga para o 188, fala, bota para fora, vai te ouvir, vai te direcionar, sabe? Vai poder te ajudar em alguma coisa. Olha só, esse livro aqui, para quem gosta desse assunto, ou quem quer entender mais, tá? Se aprofundar, a tristeza transforma a depressão cada dia. A tristeza na nossa vida, quando acontece situações difíceis, perdas, ou qualquer outra situação, a gente amadurece, né? A gente transforma em coisas boas, a gente não deixa o tempo passar. A gente vive aquele momento, a gente se fortalece, a gente transforma para outro caminho, ressignifica tudo aquilo, tá? E a depressão não, ela te paralisa totalmente, você fica doente, ruminando com pensamentos tristes, vazios, maus, negativos, você, sabe? Você vai se destruindo, se autodestruindo, tá? Então, assim, quem quiser ler, é muito bom, é muito claro, tá? É bem bacana esse livro. Bom, aqui eu encerro. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma pergunta, então o tempo dentro. Dá para fazer, né? Eu quero convidar vocês para a gente fazer uma vivência bem gostosa, é rápida essa vivência. Eu acho que 2 minutinhos o vídeo, né? Um minutinho e pouco. É bem interessante, eu acho que vai ajudar todos nós para a nossa gira maravilhosa, para que a gente possa estar fazendo um trabalho de luz, de cura, tá? E vocês podendo expor um pouquinho aí, tá dentro de vocês. A gente vai trabalhar a glândula latina. Alguém já ouviu falar? Conhece? Ela fica entre o pescoço e o coração, nessa região. E quando a gente é pequena, pequenininha, criança, ela é graúda, ela é expansiva, né? Ela é grande. Depois a gente vai amadurecendo, né? E
mais velha, ela vai encolhendo, ela vai se fechando. Então a gente precisa estar exercitando essa glândula, tá? E aí eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem estar exercitando, se conectando, tá? Com ela. Bom, vou pedir para vocês usarem as pontinhas dos dedos, os nossos 5 dedinhos, quando eu colocar o vídeo. Queria que vocês fechassem os olhos, se entregassem, se permitissem a esse momento. Vocês vão fazer batidinhas aqui nessa região do timo aqui, ó, como o coração. Mas eu quero também que vocês escutem essa música, gente. Escutem, tá? Se permitam, ouçam, tá? Se conectem com vocês nesse momento. Deixa as emoções fluírem. Se entrega totalmente. É assim que a gente consegue liberar as nossas tensões, nossas angústias, nossas mágoas. Tá bom? Vamos lá, eu vou fazer junto com vocês. Que eu particularmente amo essa minha nova amiguinha. Ela é maravilhosa, gente. Quem quiser depois ouvir mais. Ó, vamos lá, gente, vamos fazer. Vamos respirar fundo. Ó, respirar. Puxa pelo nariz bem forte e solta pela boca, gente. Assim, ó. Puxa e faz barulho. Libera. Libera. Libera tudo. Vamos lá. Ok. Certo? Gente, é bem curtinho, tá? Curtinho, vamos lá? Fechem os olhos. Vou fazer junto com você. Fecha, relaxa o ombro, relaxa a face do rosto. Relaxa o corpo. Respira fundo. Está tudo bem. Se conecta com você. Com seu coração. Relaxar. Foi bom, gente? Foi gostoso? Vocês podem estar praticando em casa, com qualquer música que vocês queiram. Mas é importante a batida, tá? Se conectar com vocês. Isso vai aliviar as emoções de vocês, tá? É questão de prática, tá bom? Agora eu vou passar um presentinho, um recadinho para vocês.
Vocês abrirem, tá? Ler, guardar, colocar com as suas coisas, olhar de vez em quando, ler de novo. A cada momento na vida de vocês, esse recadinho pode fazer sentido hoje ou para o futuro. A gente aprende a ver que isso aqui para dissolver as más águas.